Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isadora e eu sou responsável pelo Instagram no Mundo da Lua. Hoje, no nosso podcast Luas da Semana, a gente vai conversar sobre a movimentação da Lua e dos astros dos dias 27 de setembro a 3 de outubro. Então, fechar o nosso mês de setembro com uma semana de lua minguante. A gente tem lua minguante na terça-feira, dia 28. Começamos aí a semana com Mercúrio retrógrado. Então, temos coisas para conversar essa semana e já abrimos o mês de outubro, que começa com um pouquinho de lua minguante no céu, mas já temos lua nova em Libra também na próxima semana. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre cada um dos dias, sobre as principais energias de cada um dos dias dessa nossa semana. Começando por segunda-feira, dia 27 de setembro, a gente vai ter lua em Gêmeos o dia inteirinho. A lua vai caminhar dos graus 13 a 24 de Gêmeos, tá? Então já dá aquela olhada no seu mapa, já identifica por onde a lua vai passar. Às 2h11 da manhã dessa segunda-feira começa o período de Mercúrio retrógrado em Libra. Então, Mercúrio vai retrogradar em Libra dos graus 25 até o grau 10, até o dia 18 de outubro. Temporada aí que nos pede um pouco mais de cautela na comunicação, um pouco mais de cuidado na forma de se expressar, de colocar suas opiniões, né? Libra que é um signo dos encontros, das trocas, dos relacionamentos e parcerias. Então tudo isso passa aí por um filtro, sabe? Como se a gente estivesse realmente precisando fazer uma análise, fazer uma revisão. E é o que eu falo muito para vocês lá no Instagram, né? O Mercúrio retrógrado é um período dos revisar, recalcular, replanejar, né? Tudo que você precise olhar com mais cautela. E claro, ter mais paciência, sair com antecedência, evitar compras muito importantes, aquele período que a gente já conhece muito bem, que acontece 3 vezes por ano. Nessa segunda ainda, às 5 horas da tarde, a gente tem uma quadratura entre a Lua que está em Gêmeos e Netuno, que está retrógrado em Peixes. Então, um pouquinho de cuidado com distração, falta de foco, principalmente porque iniciou Mercúrio retrógrado. Então, redobre um pouco a sua atenção no que você estiver fazendo no final da tarde dessa segunda. E às 8h30 da noite dessa segunda, a gente vai ter um trígono com Júpiter que está em Aquário. Então, o trígono é um aspecto de fluência, de facilidade, de talento. Júpiter nos fala sobre expansão. Então, essa lua em Gêmeos formando esse trígono com Júpiter pode nos trazer aí ideias que a gente queira expandir, alguns insights legais, mas claro, cautela, né? Nada de sair agindo, sair fazendo, porque Mercúrio já está retrógrado no signo de Libra. Na nossa terça-feira, dia 28 de setembro, a gente continua com um pouquinho de lua em Gêmeos no céu. Ela caminha nesse signo dos graus 25 a 30, 1h da manhã, antes de ficar fora de curso. A lua em Gêmeos forma um trígono com Mercúrio que está retrógrado em Libra, então na nossa madrugada aí pode trazer alguns sonhos, algumas revelações. Bora anotar tudo que vier essa noite de segunda para terça. E aí teremos lua fora de curso de 1h18 da manhã até as 10h34 da manhã. Começamos uma terça-feira com um pouco mais de cautela, hein? Nada de colocar tudo na frente, querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, se você tiver algum compromisso, inclusive no começo dessa terça-feira, se conseguir passar por um pouquinho depois ali de 10h30, 11 horas, maravilha. Se não der atenção completa no momento presente, não queira fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque a energia não tá super favorável para isso, tá? Às 10h35, então, depois do período de lua fora de curso, a lua já ingressa no signo de Câncer, onde ela caminha nessa terça-feira do grau 0 até o grau 6, e às 10h56 da noite ela fica minguante no grau 6 de Câncer. Então a gente está aqui passando uma reta final na lunação virginiana, que começou dia 6 de setembro, com uma lua nova no signo de Virgem, nos trazendo um momento muito legal para nutrir, né, nutrições, nutrir ideias. Eu até comentei muito sobre ser um período de mais, assim, foco no que você queria ver crescer e não necessariamente plantar algo novo. E aí essa lua minguante, encerrando essa lunação, ela traz muito pra gente um olhar justamente para isso, para nutrição, para o acolhimento, para tudo aquilo que a gente quer realmente nutrir na nossa vida, né? E a lua minguante é uma lua de soltar. Então, de alguma forma, tudo aquilo que a gente captou durante essa lunação, que fazia sentido, que ia nos ajudar de fato a crescer, fica. O que a gente percebeu que não, que era só padrão, era só crença, que não está nos ajudando a nutrir sonhos e projetos, aí é hora de liberar, aí é hora de soltar.
Já seguindo essa energia, né, de lua minguante, a gente continua uma quarta-feira com lua em Câncer no céu, a lua caminhando dos graus 7 até o grau 18. Então, o que vier forte na noite de terça para quarta-feira, tente escrever, tente perceber o que é. Lembre que lua em Câncer é lua em domicílio, tá trazendo pra gente um reforço da nossa intuição, da nossa sensibilidade, né? De tudo aquilo que a gente tem de mais forte internamente. Câncer é uma energia feminina, é uma energia do acolher, do nutrir. Então, aproveita esses dias para realmente se conectar com aquilo que você está sentindo de soltar, de crenças, de padrões, de lembranças, de memórias, de questões do passado, de ancestrais, né? Tudo que a gente trabalha ali no aspecto canceriano está pedindo um desapego, tá? Nessa quarta-feira, a gente vai ter, além da lua em Câncer no céu, o Sol formando um trígono a Saturno e Vênus formando um trígono a Netuno. Como o Sol fica um dia todo no mesmo grau e Vênus também, né, cerca de um dia todo no mesmo grau, a gente vai considerar que esses aspectos eles perduram pelo dia inteiro. Então eles vão perdurar por toda essa quarta-feira. O trígono entre Sol e Saturno nos traz uma facilidade, um talento, uma habilidade de lidar com algum planejamento. E o trígono entre Vênus e Netuno nos ajuda muito a sonhar, a idealizar projetos nos nossos relacionamentos, até com finanças, né? O que a gente está querendo aí, começar a nutrir, a plantar, aproveitar aí essa lua minguante que traz pra gente uma clareza. A lua minguante ajuda a liberar, mas ajuda a abrir espaço pro novo, né? Então, esses trígonos, eles estão legais para isso. Lembrando, não é um tempo legal de começar nada, mas sim de você pensar, de você trabalhar, de você produzir, de você imaginar, né? Netuno fala muito isso também pra gente. É uma energia super gostosa, né? Esse trígono de Sol Saturno, que nos traz muito um quê de o que eu preciso me responsabilizar, né? Aquilo que eu realmente sou, quais são as minhas verdades que eu preciso assumir e ter maturidade para lidar. Isso é muito especial numa lua em Câncer, porque Câncer fala no nosso passado, na nossa família, nas nossas memórias, e o Sol fala de nós mesmos, né? Câncer, a lua em Câncer é totalmente assim uma energia, se a gente for considerar, oposta à energia solar, né? O Sol é essência, é brilho, é verdade. A lua é passado, é memória, é ancestral. O Sol é futuro, o Sol nos leva além, a lua nos busca o passado, né? Então, uma lua em Câncer com o Sol formando trígono a Saturno, a gente precisa soltar memórias, soltar padrões, soltar crenças, para que a gente possa se alinhar de forma madura, de forma responsável, de forma segura com quem de fato nós somos, tá? Às 5 horas da manhã dessa quarta-feira, a lua em Câncer vai formar uma quadratura com Marte em Libra, e a gente pode sentir aí uma perda de energia, algum desafio relacionado a algum início, algum combinado, sabe? Às vezes a gente combinou algo e não deu muito certo, pode trazer um pouquinho disso. Claro que é logo no começo da manhã, né? Então depende do que você planejou, do que você organizou, e depende do fuso também que você está. E às 2h30 da tarde dessa quarta, a lua em Câncer forma um sextil com Urano em Touro. E é bem especial, né? Porque toda energia com Urano traz pra gente uma questão de rompimento, de mudança, de transformação. Quando são aspectos fluentes, nos ajudam a lidar com esse rompimento, com essa mudança, né? E uma lua em Câncer, em sexto com Urano, traz um diálogo, né, entre memória, entre passado e entre futuro, né? Entre o que a gente está querendo realmente construir, Urano em Touro, e o que a gente já percebeu que não vai fazer parte dessa construção, lua minguante em Câncer, tá? Então essas são as principais energias dessa nossa quarta-feira. Na quinta-feira, dia 30 de setembro, a gente tem lua em Câncer mais um pouco no céu. Ela vai caminhar em Câncer do grau 19 até o grau 30, então já pega no seu mapa e dá uma olhadinha por onde essa lua vai caminhar. A lua tá minguante, ainda tá um trabalho de liberação. Durante a quinta-feira também vamos ter Vênus, que está em Escorpião, formando uma quadratura a Júpiter, que está em Aquário. Então aqueles aspectos que a gente fala que duram o dia todo, porque são planetas mais lentos, tá? Então uma quadratura entre Vênus e Júpiter pode gerar alguns excessos, sejam de gastos, e aí a gente cuida um pouquinho, porque Mercúrio está retrógrado, sejam excessos mais voltados para a questão emocional nos relacionamentos, né? A gente às vezes mergulha mais fundo, entra num processo de cobrança, tem que cuidar um pouquinho nessa quinta-feira com isso. Às 6 horas da manhã de quinta, a gente vai ter um trígono com Netuno em Peixes, super legal, super espiritual, super intuitivo, né? Começar uma quinta com essa energia, como se a gente se conectasse muito com a nossa sensibilidade. 7 horas da manhã, o trígono vai ser com Vênus, que está em Escorpião, né? Vênus, que é o planeta das relações, das finanças, esse trígono
trígono traz de alguma forma pra gente uma conexão mais emocional, e aí a gente lembra que Vênus está em quadratura Júpiter, cuidado para não expandir, né, aquilo que vier emocionalmente falando. Às 11 da manhã, 2 aspectos concomitantes. Primeiro, uma quadratura com Mercúrio, que está retrógrado. Então, olha como esse dia ele pode trazer algumas tensões nas nossas relações, nas nossas finanças, que a gente acabe, né, mergulhando um pouco mais, intensificando, eu acho. Eu acho que é mais a palavra certa, intensificar, expandir de alguma forma, que a gente acabe caindo em excessos aqui, tomar um pouquinho de cuidado e aí acaba reverberando isso na nossa comunicação, a Lua quadrando com Mercúrio, né? Então, amanhã dessa quinta-feira tá aí pra gente ter um pouco mais de cuidado. E aí também, às 11 horas, a Lua forma uma oposição com Plutão, né? Então a gente vai ter de fato a quadratura entre Mercúrio e Plutão na sexta, mas aqui nessa quinta a Lua ela já participa disso, né? Então de alguma forma ela já traz pra gente um olhar mais desafiador na nossa comunicação, na forma como a gente tem expressado as nossas emoções. Lua em Câncer, né? Então vamos trabalhar primeiro soltar, uma energia de mais interiorização que a Lua minguante, do que querer falar, do que querer expressar, do que querer agir externamente, tá? Um cuidado com isso nessa quinta. A Lua fica fora de curso como se fosse um aviso mesmo, para que a gente não saia por aí fazendo, tomando decisões, de 11h48 da manhã até as 9h53 da noite. Então, realmente, uma quinta-feira aí que veio com tudo amanhã e depois falou pra gente, calma, respira fundo, deixa as coisas se acalmarem, porque às 9h54 a Lua entra em Leão e a gente recebe um gostinho, um pouquinho mais de confiança para lidar com as situações. Fechamos, então, o nosso mês de setembro, já com uma entrada de Lua em Leão, né? Na própria quinta-feira, dia 30, a gente tem um período super longo de Lua fora de curso para que a gente possa se conectar com tudo que aconteceu no mês, com tudo que veio nos trazer energia de Virgem, né? O Sol em Virgem, depois o Sol em Libra. Então, a gente pode aí ter um período de mais calma para recuperar as energias e se abrir, né, para um próximo mês que começa na sexta-feira, dia 1º de outubro, com Lua em Leão. Então, legal começar uma energia mensal aí com uma lua leonina, né, que traz pra gente confiança, que traz pra gente sabedoria para lidar com as situações, alegria, né, otimismo. Leão tem bastante essa vitalidade. Então, muito bom, 1º de outubro, Lua em Leão, caminhando do grau 1 até o grau 13 do nosso mapa. Já olha no seu o que vai estar acontecendo. O que vai ter mais desafiador aqui nessa sexta-feira é a quadratura que a gente falou entre Mercúrio e Plutão, que se intensifica. Então, na quinta a gente já sente um gostinho dela e na sexta ela se torna mais clara. Quadraturas são desafios, mas são também pedidos de movimento. A gente já teve essa quadratura entre Mercúrio e Plutão quando Mercúrio estava no movimento direto. Como ele está voltando agora, ele vai quadrar de novo com Plutão e depois, quando ele volta ao movimento direto, lá em outubro a gente vai ter outra quadratura entre Mercúrio e Plutão. Então, olha só como esse movimento é um movimento de mudança, tanto do que a gente tem expressado, comunicado, como também da forma como a gente tem se relacionado com a comunicação no sentido geral, sabe? Como a gente tem consumido informações, né? Do que a gente tem se nutrido. O Plutão, ele pede uma renovação, o Plutão, ele pede um renascer, tá? Então, tanto do que você tem expressado, como do que você tem consumido. Um cuidado especial também, nesses dias de quadratura entre Mercúrio e Plutão, para você não ser muito impulsivo na sua comunicação, né? Lua em Leão, às vezes, traz pra gente essa energia muito poderosa, e essa quadratura pode ser um pouquinho desafiador. Então, cuidado com a palavra aí nessa sexta-feira, tá? Não entre em conflitos, não entre em brigas, se você não tá afim, né? Não precisa disso. Bom, às 11 horas da manhã dessa sexta, a gente tem uma oposição entre a Lua em Leão e Saturno, que está em Aquário. Então, olha como estamos sendo convidados a nos responsabilizar por aquilo que a gente está agindo, fazendo, sentindo, né? Então, não adianta fazer as coisas por impulso nessa sexta de fato. 6 horas da tarde, aí um aspecto super legal, que é um trígono com Quirón em Áries, né? De alguma forma, a gente se sente confiante para curar alguma questão de autoconfiança, né? Para curar alguma questão de independência, de autoestima, sabe? Como se a gente recebesse uma dose ali de energia para isso. E aí a gente encerra essa sexta-feira às 10 horas da noite com Vênus formando um sexto a Plutão. E aí vem tudo aquilo que a gente acabou brigando na quinta-feira, entrou em conflito na quinta-feira, com Vênus quadrando a Júpiter, com vários movimentos mais desafiadores. É como se no final da sexta a gente falasse, opa, dá pra gente se resolver, né? Vênus que tá em Escorpião, tá trazendo um quê de sedução, de conexão, né? E Plutão que fala também dessa energia mais transformadora.
Então, uma energia super legal aí para você transformar como vocês lidaram com alguma situação, né? É fácil, o sexto é um diálogo, tá? Então, a gente finaliza a sexta-feira meio que salvando aí o que aconteceu na quinta e no início da sexta. Já no sábado, dia 2 de setembro, a gente continua com o Lua em Leão, ela caminha dos graus 14 até o grau 26. Logo na virada de sexta para sábado, eu coloquei meia-noite aí para vocês, a gente tem uma quadratura com Urano, então um pouquinho desafiadora aí a madrugada, mas a gente não tem aspectos ali no começo do sábado, então bora aproveitar essa energia leonina, né, colocar uma roupa colorida, música, se divertir, né? Um sábado para mais diversão mesmo. Às 4 horas da tarde, aí a gente tem um aspecto um pouquinho mais desafiador, né, que é uma oposição com Júpiter. Sempre que a gente tem aspectos mais desafiadores com Júpiter, quadratura, oposição, a gente cuida um pouco com excessos, né? E a Lua em Leão às vezes traz um poder a mais, um gostinho de ego ali, né, no ar. Então a gente tem que cuidar um pouquinho para não expandir o que vier, né, nessa energia leonina. Às 6 da tarde, a gente tem um sexto com Mercúrio em Libra. Apesar de retrógrado, esse sexto é um aspecto de troca, de comunicação, de ideias, né? Então pode ser legal, ainda mais que a Lua tá minguante, para você perceber o que você está precisando soltar, que você, assim, de alguma forma não tá alinhado com as suas verdades dentro dos seus relacionamentos, sabe? Então pode pensar um pouquinho sobre isso. Às 8h30 de sábado, 8h30 da noite, a gente vai ter uma quadratura com Vênus, né? Então aí quadraturas, aspectos mais tensão, de mais desafio, mas que pedem algum tipo de movimento nas nossas relações, no âmbito financeiro, cuidar aí com pagamentos, investimentos, final de sábado, né? Cuidar também com as trocas nas relações, né? Porque às vezes a gente entra num conflito de ser muito intenso, tá? Então a gente percebeu que essa semana ela tá meio desafiadora aí para os relacionamentos, né? A gente vai ter que respirar um pouquinho mais fundo, sim. Ainda mais com a primeira semana de MR no ar. E aí a gente tem nesse sábado Lua fora de curso a partir de 8h42 da noite, trazendo pra gente um pedido de pausa, dormir um pouquinho mais cedo nesse sábado está permitido. E aí a gente já amanhece no domingo, dia 3 de outubro, com a Lua um pouquinho fora de curso até 5h37 da manhã, mas logo na sequência, 5h38, a Lua ingressa em Virgem, onde ela permanece o domingo todinho, Lua minguante em Virgem, caminhando do grau 0 ao grau 10, finalizando de fato a nossa lunação virginiana. Ótimo dia, ainda mais domingo, né? Para você parar, revisar os últimos 28, 29 dias, como foi essa lunação virginiana para você, o que você começou a nutrir, o que você precisou ajustar, o que chegou de insight muito poderoso, como que foi, né? Faz uma retrospectiva aí dos últimos 28 dias e já planeja a sua semana, porque a Lua em Virgem é ótima para organização, para planejamento, né? Coloca a sua prioridade do mês no papel, sabe? Gosto bastante de fazer isso no início do mês e com Lua em Virgem isso até se reforça. E durante o domingo todo a gente tem um aspecto super legal, que é um trígono entre Mercúrio e Júpiter, né? Então, de alguma forma, a gente está trazendo aí ideias, alguma motivação, alguma inspiração. Pode ser um domingo de bastante inspiração, de bastante criatividade e de bastante organização também. Então, bora aproveitar. Então, espero que vocês tenham gostado aí da nossa troca, do nosso bate-papo sobre essa semana de lua minguante, com Mercúrio retrógrado, diversos aspectos mais desafiadores, semaninha pra gente respirar fundo. Quanto mais a gente puder silenciar, interiorizar, se conectar com a gente mesmo, melhor. A lua minguante, ela pede isso. Bora fazer aquela limpeza, bora fazer aquela liberação de emoções, liberação de padrões e de crenças, que é uma lua minguante em Câncer, para que a gente se abra para uma energia nova, da lua nova em Libra, tá? Então, é super legal realmente estar conectado com as energias dessa semana e olhar, né, no seu mapa por onde a lua vai estar passando e o que ela vai estar ativando para você também, porque cada um reage de uma forma diferente a determinadas energias, tá certo? Bom, se você ficou com qualquer dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, quiser entender um pouco melhor do seu mapa, eu tô super à disposição de vocês. Lembrando também que no dia 1º a gente sempre tem o nosso boletim mensal, então se você quiser se inscrever para receber o seu boletim, me manda uma mensagem com o seu e-mail que eu já te coloco também na nossa lista de e-mails. E na terça-feira, dia 28 de setembro, a gente tem nosso encontro marcado às 8 horas, nosso mini curso de aspectos, nossa terceira e última aula do mini curso. Então eu te espero para a gente conversar sobre aspectos desafiadores. Essa semana promete, então é bom que a gente já fica por dentro do que significam as quadraturas, as oposições e também as conjunções desafiadoras. Então eu te espero lá no Instagram, nas aulas. Se você tiver qualquer dúvida, estou à disposição. Super beijo para você e até semana que vem.